Olá, eu sou o Daniel Leitão e de segunda a sexta trago-lhe o que encontro de melhor nas redes sociais. Quer dizer, se calhar melhor não é o adjetivo certo. Pouco depois das 5 da tarde, na Renascença. Seja o que Deus quiser. Este é um podcast Renascença. Cresceu em Santa Maria da Feira, onde desde cedo revelou uma forte ligação à música, muito por causa da mãe. Iniciou a carreira no novo milénio como vocalista e principal compositor de uma banda que marcou o pop-rock português, os Easy Special, com quem lançou um EP e 2 álbuns. Quem é que ainda hoje não se lembra de Daisy, I Really Am Such a Fool ou My Explanation? Em 2007 deu início a um percurso a solo, assinando letras e composições originais. Seguiram-se álbuns que exploraram diferentes fases da sua evolução artística e canções como O Bater do Teu Coração ou O Pequeno T2 tornaram-se referência. Aliás, o Pequeno T2 deu origem a uma divertida canção de Natal da Renascença. Há mais de 10 anos colabora também com o setor educativo, ligando a música e aprendizagem, e algumas das suas canções fazem hoje parte de manuais escolares. O Ricardo Azevedo está a celebrar 25 anos de música e é o convidado do Carlos Bastos no música.pt. Sou Dom Ricardo Azevedo, seja muito bem-vindo. Olá, Carlos. Estás Obrigado bem? pelo convite. É sempre bem-vindo aqui a casa. É uma casa que é tua também. Tens aí participação, não sei Muito se sabes. obrigado. Tens participação ativa. Estávamos aqui a falar um bocadinho em off para os mais distraídos. Eu convido-vos sempre a ir espreitarem qualquer coisa no YouTube. Não vale a pena ser agora. Podem espreitar-se no YouTube mais daqui a um bocadinho, depois de ouvirem esta conversa com o Ricardo. O Ricardo, quando foi na altura do Pequeno T2, estamos a falar em 2007. Sim. Depois tivemos uma música de Natal precisamente em cima disso, e tu foste incrível, estiveste cá com a malta em estúdio, tivemos a fazer um vídeo, aquilo que se conseguia fazer na altura, porque a rádio na altura ainda não estava muito virada para a imagem, Todo ao visual. era mais para o som, e estive a rever-nos com menos 20 anos, não é? Quase. É verdade. Eu ainda há pouco tempo dei uma vista de olhos à música de Natal da Renascença e realmente é nostálgico, não é? Porque foi um período em que, primeiro, eu tinha saído de uma banda, Easy Special, e, cantava em inglês, depois fui para português. Aquilo foi uma aventura enorme, mudar de língua, mas depois também o desafio de ser de sair da banda e estar a conquistar tudo novamente a solo. E depois, de repente, parece que tive um boom de sucesso enorme com aquela música, e acabei por ser convidado por todas as rádios para fazer a música de Natal do Pequeno T2, mas a Renascença na altura, e foi o Nelson na altura que me convidou, e eu disse o sim, e então depois fechei a porta a todas as outras que apareceram. Não podia ser com todas, não é? Não podia ser, então ficou assim a Renascença, ainda bem, pronto, fica esta ligação. E foi muito giro. E foi um boom também muito engraçado teu nessa altura. Já falamos nisso, mas vamos levar isto aqui por uma ordem mais ou menos cronológica. Ok. Vamos começar, primeiro que tudo, por Santa Maria da Feira. Sim, é a minha terra. Pois, claro. Portanto, é o Ainda sítio hoje, onde começou tudo. Ainda hoje é? Sim. Estou lá a morar. Saí durante uns tempos, fui para Viseu, mas depois voltei para Santa Maria da Feira. Foi o amor ou foi a profissão? Não, foi um casamento que depois descasei-me. Então foi um bocadinho o amor mais do que a profissão para Viseu. Mas depois voltei, portanto isso foi apenas um pequeno intervalo, e ali foi o início de tudo, portanto da minha infância, do meu crescer, depois das primeiras bandas. A casa dos teus pais ainda é a mesma? Ou... É. E tu moras perto? Sim, é perto. É perto por a acaso pé? amanhã vou lá, que é o aniversário da minha mãe. Beijinhos para ela. Não posso dar os parabéns, mas beijinhos para ela. Como é que ela se chama? Maria Aurora. Maria Aurora. É um nome assim um beijinho bocado grande. original. Mas é uma distância a pé ou vais de carro? Não, vou de carro, ainda é um bocadinho. São para aí. Ora bem, se fosse a pé era para 1 hora. Pois. De carro é 10 minutos. Certo. Onde estou a morar agora. De qualquer forma, foi o início de tudo. Eu lembro que foi as primeiras bandas de garagem no liceu. E é verdade que foi a tua mãe que deu uma força para tu seguires esta carreira mais musical? Foi ela que te empurrou? Foi. Isto porquê? Porque antigamente havia ainda existe, não é? Mas aquela coisa do preconceito de que ir para uma vida artística que é arriscado e que vai dar para o torto, e pronto, seguramente não é a profissão ideal para
portanto eu pondo-me na posição de um pai, de querer para um filho, não é? E a minha mãe tinha esse sonho de querer ser atriz, cantora. Não é aquela profissão das 9 às 5 e também não é o ordenado das 9 às 5. É verdade. Tudo É varia. totalmente diferente. E a minha mãe queria ser, portanto, atriz, cantor, essas coisas. E na altura os meus avós, né, a minha avó ainda está viva, tem 93 anos, mas sobretudo o meu avô dizia que não tinha jeito nenhum, então, portanto, cortaram-lhe as pernas. E então ela, quando algum filho queria sair um bocado assim da zona óbvia, não é? Portanto, a nível de seguir certos caminhos, ela dava sempre força. E no meu caso, eu estou a tornar um pouco os sonhos dela realidade, aquilo que ela queria, e ela está-me sempre a dar dicas. Canta assim, canta assado, faz assim, faz assado. Tu és mais novo ou és mais velho que o teu irmão? Eu tenho 3 irmãos. Uma irmã, a Patrícia, que é 4 anos mais nova que eu. Depois tenho o meu irmão mais velho, que é o Marco, 2 anos mais velho que eu. E depois tenho o Bruno, que é 9 anos mais novo que eu. Ok, eu estava a pensar no Marco, ainda descobri mais 2. Pronto, portanto, curiosamente, seguimos caminhos não convencionais e todos diferentes, não é? E somos Mas há assim, sempre qualquer coisa de artístico nas vidas de todos os teus irmãos? Não necessariamente ligado à música, não sei. Todos, sim, todos. Excepto o meu irmão Bruno, que está ligado ao futebol. Ele está a treinar um clube no estrangeiro, mas foi jogador de futebol. Mas também é artístico. Mas também teve as fases dele de bandas com os amigos e adora a música. Portanto, nós todos temos essa coisa das artes. E a minha irmã também, ela tem um mestrado de violino, deu aulas bastante tempo no Conservatório de Bragança, agora está em Santa Maria da Feira, mas pronto, agora dá aulas mais perto Então o pequeno Ricardo Azevedo, como é que foi? Ofereceram-te uma viola, um pianinho no Natal, ou foi uma coisa que mais tarde é que te apareceu? Eu lembro-me as primeiras memórias que tenho de criança, não é que era só brincadeira, mas eu fiquei fascinado com o filme Grease, que deu na RTP1 no início da década de 80, deve ter sido em 81, 82, já não me recordo assim exatamente, lembro que era pequeno, e de repente lembro-me que tinha o gangue, portanto, dos homens, das mulheres, as Pink Lady, e, portanto, os de casaco de couro e tal, e de repente aqueles começaram a dançar e a cantar, e eu lembro-me de começar a cantar lá aquelas músicas, e depois ia também para o espelho cantar, aquilo não era inglês, eu fingia que cantava estrangeiro, mas no fundo aquilo era não sei, inventado, uma coisa, era trautear. E então agarravas numa vassoura? Sim, e a mente de uma criança é muito fértil. E eu lembro-me que acho que foi a primeira vez que despertei para a música e fiquei a imaginar como é que eu seria quando fosse grande, porque eu tinha aquilo como um modelo, eu pensava que no liceu ia ser assim também, não é? Que na verdade não ia ser assim, não iam haver carros, como lá tira-se a carta de condução aos 16, não é? Lá nos Estados Unidos, aqui não. Portanto, foi totalmente diferente. Mas de qualquer forma, pronto, esse espírito de imaginar tudo no futuro e das canções, que a vida era cor-de-rosa, não é? E que os intervalos da escola eram musical. Eu levava a guitarra em intervalos, e aquilo era uma coisa fantástica, porque depois de repente... Então, mas espera aí, que tens aqui um salto grande que eu não percebi. Esse salto é que eu não percebi, que é quando é que tu depois tens efetivamente o teu primeiro instrumento, ou quando é que começas a aprender, ou começas a tirar umas notas, quando é que isso acontece? Primeiro tive aulas de solfejo quando era pequenino, antes da escola primária, e eu detestava aquilo, porque eles punham-se com 1, 2, 3, 4 e eu olhava para fora da janela e eu via os miúdos a brincar e eu só queria ir com eles lá para fora a brincar e correr e jogar futebol. Então eu não percebia o porquê eu queria aprender um instrumento, mas estava sempre lá, 1, 2, 3, 4 e eu... Então, mas quando é que chega a altura de eu pegar no instrumento e tocar? Então eu pedi para desistir, basicamente. Depois, só no 8º ano, para aí, é que eu pedi, por favor, para alguém me dar uma guitarra. E inicialmente pedi à minha avó e ao meu avô para ver se me davam uma guitarra, mas quando meus pais souberam que eu estava a pedir uma guitarra,
ofereceram, foi o meu pai que me ofereceu, foi comigo ao Porto e teve a gentileza de me oferecer, portanto, o primeiro instrumento, e então eu comecei a tocar todos os dias. Começava a ver aquelas bandas que eu adorava quando era miúdo, 12 anos, já andava com t-shirts com o Axl Rose dos Guns N' Roses, certo, no Algarve, portanto eu com ele junto ao lado. As pessoas até pensavam que eu tinha tirado uma fotografia com ele, mas pronto, aquilo foi imprimido lá no Algarve, pronto. E então eu devorava tudo, andava com Walkmans, que agora já não existem, não é? A pilhas, e fazia as minhas coletâneas de música. Já nem os iPods, quanto mais. E ouvia também as rádios. Eu lembro quando era pequenino, ouvia as rádios e pedia músicas nas rádios locais, pedia Brian Adams, exatamente, etc. Tinhas muitos discos pedidos. Pronto, mas foi assim que eu comecei com a guitarra que o meu pai me deu. Então já falamos da secundária a seguir. O Ricardo Azevedo é o meu convidado hoje aqui. Eu sonhei que o mundo estava a acabar e isso fez-me pensar em tudo o que me resta fazer. Lamentei tudo o que não fiz. Vou fintar qualquer obstáculo para concretizar os meus sonhos. Apenas tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Um pequeno T2 onde podemos viver os dois, com vista para o mar e um jardim. Um carro com teto de abrir. Apenas tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Só me falta arranjar um emprego para poder estar contigo, só contigo. Eu vou tentar encontrar. Tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Hoje convidei o Ricardo Azevedo para passar aqui pelo música.pt. Estávamos a passar também em revista o princípio em Santa Maria da Feira, os primeiros instrumentos, a escola secundária, e aí sim, aí depois é que começas a ter as primeiras bandas de garagem. Tiveste muito, até aos Easy Special, quantas tiveste? Aí para aí umas 3. Foste experimentando? Sim, aquilo ao início, basicamente, eu não sei se é assim também agora, mas havia muito aquela coisa de formar bandas na escola secundária, tipo, tu tocas o quê? Tipo, eu não sei tocar nada, mas pronto, eu posso ficar com o baixo. E o outro, eu não toco bateria, mas posso ficar com a bateria. Aquilo era assim, e havia um só que tocava, e fazíamos assim uma banda à volta de uma pessoa que sabia. Normalmente, por meu caso, a primeira era tipo um que sabia tocar bem guitarra, ninguém sabia tocar mais nada. Então eu comecei a tocar guitarra assim. Eu não comecei a cantar logo de início, comecei a tocar guitarra. E depois é que começámos a perceber, e outros que faziam parte da banda, que eu cantava melhor do que os que normalmente cantavam e disseram, olha, vamos fazer uma banda agora a seguir contigo a cantar, pronto. E fizemos, eu lembro-me que fizemos uma banda chamada John Doe, que
que era assim uma sonoridade assim, dentro do grunge de Seattle. Era aquilo que tu ouvias, não é? Eram as influências era Pearl de Jam, Sim. Nirvana, por aí, pronto, aquelas coisas. E aquela era muita energia. Basicamente os ensaios pareciam concertos. Nós íamos para lá, tínhamos todos o cabelo comprido, abanar a cabeça, os amplificadores no máximo, portanto tremia tudo. Onde é que eram os ensaios? Isso variava, não é? Mas normalmente era tipo garagens de amigos. Pronto. Mas Chegámos lá- a ensaiar também numa minha, não é? Que aquilo ouvia-se na aldeia toda. Ok, era isso que eu ia dizer. Espero que a garagem fosse longe, senão aquilo. A dos meus pais era aberta e então não dava, porque aquilo de repente tínhamos pessoas no mato a querer ouvir o que a gente estava a fazer. E então depois começámos a ir para fechadas. E lembro-me que os primeiros concertos nós arrastávamos gente, que era uma coisa tipo, era o liceu quase inteiro, iam todos ver os concertos, e depois o bichinho começou a crescer. Mas ainda não tinhas originais, ainda eram covers de ou não? Começámos logo desde o início com originais. A nossa coisa era, porque era mais fácil fazer música nossa do que fazer bem músicas de outros, porque nós sabíamos tocar mal. Então, os primeiros acordes, a primeira música eu lembro eram 2 acordes. Era o Si e Sol. Então era Si, 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 Sol, 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 Si, 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 Sol, 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 Sol. Pronto, não saía daquilo, basicamente. Então, eu já me vi à rasca. Então, eu lembro que o primeiro concerto foi para o liceu inteiro. Fizemos lá no Polivalente. E eu lembro que aquilo era uma adrenalina. Claro. Porque de repente se eu me engano, viste uma música Pois com claro, 2 acordes, pois claro. se eu me engano. Mas pronto, aquilo começou ali o bichinho a crescer, cada vez a evoluir mais, cada vez a saber tocar melhor. Depois já nem queria sair à noite porque ficava 3, 4 horas de noite a tocar músicas e a aprender, não é? Com músicas de outros. Comecei a evoluir, até que depois chegámos a um ponto em que começámos a dar concertos mais à séria, ainda sem serem Easy Special. Eu lembro-me que fizemos uma primeira parte na altura, John Doe, de Blind Zero, e aquilo estava muita gente, era tipo um festival da juventude lá de Santa Maria da Feira. E nós tínhamos uma versão do D'Artacão que pusemos toda a gente aos saltos. Portanto, tive a primeira sensação de que era ter o público completamente nas mãos. Foi nessa atuação, e nós tínhamos essa sonoridade ainda grande. Que é uma grande malha. Era. Uma vez os três, os famosos buscadores. Pronto, mas era uma versão rock. Sim, claro. claro. Mas foi um enorme sucesso. E então a partir daí começámos sempre a crescer, até que depois a banda terminou e eu estava na universidade e eu disse, vou desistir da música. Até que fiz uma última tentativa de fazer uma banda e nessa altura, com mais maturidade, nós queríamos fazer uma coisa a sério, não é? E então fomos procurar um produtor a sério, porque até aí nunca tínhamos gravado nada, e então nós descobrimos umas demos do Kiko Serrano, do Francisco Menezes, o comediante. Certo. Ele tinha uma banda assim muito pesada, de rock, assim cantada em inglês. Um abraço ao Chico. E então eu fiquei, é isto, nós temos que contratar este produtor que produziu esta banda. E quando tu dizes nós, há malta que nesses teus projetos anteriores que continua ainda ou não? Não. É uma formação toda nova? Não. A única pessoa que ficou dessa John Doe para a banda Dizzy Special foi o baterista, o Fernando Tavares, que agora está com o João Pedro Paes. E então nós começamos À procura de alguém que soubesse trabalhar bem? Produção, claro que aquilo custava dinheiro, não é? Pronto, e nós pensámos, temos que juntar dinheiro. Eu na altura estive a trabalhar na ProSeguro. Isto aqui ninguém sabe, isto são aqui exclusivos aqui para o Carlos. Conta. Pronto, eu estava na universidade e então eu comecei a trabalhar em part-time na ProSeguro, numa portaria de Cortiça, lá perto era do Grupo Amorim. E então juntei, aí pai, teve um ano a trabalhar, juntei dinheiro. Era toda a gente a juntar o que pudesse? O que podia, mas basicamente fui eu sozinho, não é? Eu é que juntei dinheiro sozinho para o arranque de Easy Special. Nós demos 3, 4 concertos para a Câmara da Feira, na altura 400 euros, era 80 contos. 80 contos cada um. E juntámos também, tipo, imagina, 200 contos, mais os meus. E então nós fizemos merchandising, t-shirts, fizemos postais, fizemos uma digressão pelo Porto, fizemos a gravação com um EP, portanto já em CD, etc. E começámos a fazer, portanto, as primeiras rádios, começámos a tocar na rádio. Sim.
Tens um EP, depois tens logo 2 álbuns. Ainda por cima, vocês são muito bem aceitos, não é? Sim, o primeiro EP, porque o meu sonho era tocar numa rádio nacional. E nós conseguimos logo no primeiro EP, sem editora, sem nada, sem promoção, sem nada. Começámos logo a tocar, logo em Camas das Fitas, Recepção Joca Loiro, e depois, por magia, já estávamos a tocar assim de vez em quando na rádio, surge o Soul Davis do James, nós marcámos uma reunião com ele, já não sei como, mas eu lembro que foi na Foz, e eu lembro que aquilo era... Foi lá o jornalista do Jornal Notícias, ao primeiro encontro que eu tive com o Soul Davis. Foi assim uma coisa estranha, ou seja, primeira vez eu nem o conhecia, já estávamos a tirar fotografias para o Jornal Notícias. Uma cimeira de estado. Foi assim uma coisa muito estranha, e então nós decidimos ali, vamos fazer qualquer coisa. Ele foi lá cantar a apresentação dos EPs, do EP, do Partisan Pop, e ele tocou violino numa música, ou assim qualquer coisa, e então eu disse, olha, não queres produzir o nosso primeiro disco? E ele disse que sim. Foi logo tudo assim muito a correr. Perguntei ao Kiko se ele também alinhava com o Soul na coprodução, e entenderam-se perfeitamente, e depois o que saiu daí foi a Daisy. É porque isso é que tu nunca sabes qual é o sucesso que a música vai ter, nem onde é que a música vai ser aproveitada. Para os mais distraídos, o Daisy tocou Foi um enorme sucesso. À exaustão. Foi um enorme sucesso. Foi usado em campanhas publicitárias. De telecomunicações. Houve uma altura que aquilo... Era todos os dias. Basicamente, o que eu costumo explicar, para quem não viveu aquela altura, a gente era de manhã à noite sempre na televisão. Eu lembro-me que Easy Special, nós tínhamos um segmento de público muito pequenino, muito reduzido, antes da publicidade da TMN, que agora já não existe, não é? E de repente nós começámos a encher sítios com 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Foi assim uma coisa, um boom, que eu não estava à espera, mas passámos a ser um fenómeno na juventude. Porque é isso que eu estava até a dizer, tu nunca sabes quando é que a música vai. De repente, há um executivo publicitário que ouviu aquela música e disse, eu vou usar isto. E telefonou para vocês, falou com vocês, uma coisa qualquer. Tu não sabes, isto não é uma coisa que tu controlas, por mais planificada que seja a tua carreira, tu não tens isto planificado. Mas eu sentia... Ao início, eu quando fiz a música, eu tive dúvidas, porque eu achei que a música podia ser um bocado ridícula, porque era lá, pronto. E eu, será que isto é fixe? Será que não é fixe? Será que... Pronto. E eu mostrei ao pessoal da banda e eles gostaram. Começámos a tocar. Depois, quando a música, mostrei ao Soul Davis e ele disse, isto é um sucesso. Vamos gravar essa música. Ele até disse... Eu gostava de ter esta música no James. Ele chegou-me a dizer. E então nós tivemos meses e meses e meses a trabalhar na música. Não foi tipo numa semana. Ele ia para a Inglaterra, voltava, depois limava-se ali, ia colar, via-se aquela parte, acrescentava-se isto e aquilo. Portanto, nós andámos meses a trabalhar a canção. Até que depois chegámos a um ponto em que a música realmente estava a soar muito bem, já estava ali tudo, parecia já o produto final. Quando lançámos foi sucesso imediato a música. Foi porque teve logo aceitação nas rádios, captámos a atenção da Universal, captámos a atenção da TMN, e de repente passei... E é uma rampa, não é? Porque tu de repente depois tens o I Really Am Such a Fool, tens uma explanation, porque depois acaba por ser começas a juntar uma série de coisas. É preciso primeiro a visibilidade e depois trazer outras coisas Essas atrás. Já tiveram muito sucesso. Nós tivemos outras antes que já tiveram também visibilidade, mas não tanto como essas, não é? Mas já começámos a fazer um pequeno nicho do público que depois ficou grande. Certo. Agora quero saber da tua parte a solo. Já falámos das bandas e da infância. Agora quero saber depois dos teus anos de lá para cá a solo. O Ricardo Azevedo está a celebrar-se 25 anos de música. Vai ter um grande concerto à Beira-Dor. Vai ser no Porto Carvoeiro, dia 30 de agosto, à noite, às 10 da noite. Há tempo para jantar e ir até lá. Falamos disso já a seguir. Noite inteira a dançar, ritmo demolidor. O tempo passa mas não massa, nada muda o sabor. Liberdade é uma estrada
madrugada ao teu dispor. Entre tudo e o nada, rotina tão chata, a amizade é um dom. No mundo lá fora, pouco te importa, nada vai abrandar o bater do teu coração. Esta é a tua casa, tudo e todos a vibrar. O DJ não faz por menos, toda a gente a dançar. O tempo passa mas não massa, nada muda o sabor. Liberdade é uma estrada, madrugada ao teu dispor. Entre tudo e o nada, rotina tão chata, a amizade é um dom. No mundo lá fora, pouco te importa, nada vai abrandar o bater do teu coração. Entre tudo e o nada, rotina tão chata, a amizade é um dom. No mundo lá fora, pouco te importa, nada vai abrandar o bater do teu coração. Nada vai abrandar o bater do teu coração. Nada vai abrandar o bater do teu coração. Renascença. Na rádio, no digital, em podcast. Está tudo na app. Renascença. Música para sentir e informação para decidir. Já vou conversar mais com o Ricardo Azevedo, mas antes, há sempre tempo para descobrirmos mais uma novidade aqui no Música.pt. Novidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas. Olá, eu sou a Catarina Guinaud e lancei muito recentemente o meu single Não Corro Atrás. Fala sobre não correr atrás daquilo que não nos faz bem. É sobre parar para avaliar o que nos está a fazer mal e agir sobre isso, como um sacudir do que nos desfaz. É um mote para relembrar de nos escolhermos a nós primeiro sempre. Este single faz parte do meu primeiro EP e posso revelar aqui em exclusivo que vai ser lançado a dia 26 de setembro. Até lá, convido-vos a ouvir a Não Corro Atrás e continuem com a Renascença. Atrás, atrás, eu não corro atrás, atrás de algo que me desfaz, desfaz assim. Uma pausa para respirar. Eu hoje acordei a pensar em mim. Sinto o peso a levantar e pouco a pouco volto a morar aqui. Dei tantos passos no mesmo lugar para ser a única a caminhar no fim. De que vale o coração pesar se não sobrar nem metade de mim? Atrás, atrás, eu não corro atrás, atrás de algo que me desfaz, desfaz assim. Atrás, atrás, eu não corro atrás, atrás de algo que me desfaz, desfaz assim. Cansei de ir atrás do que não me salva só porque convém. Viver assim desfaz. Calar o que quero para agradar alguém. Paro e sacudo do meu corpo de vez e volto a mim pela primeira vez. Já não me serve se são tantos porquês. Larguei o peso que me desfez. Atrás, atrás, eu não corro atrás, atrás de algo que me desfaz, desfaz assim. Atrás, atrás, eu não corro atrás, atrás de algo que me desfaz, desfaz
Novidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas. O Ricardo Azevedo é o meu convidado hoje aqui no Música.pt. São 25 anos de música e há uma festa especial. Isto vai ser no Porto Carvoeiro. Conta-me lá, Ricardo, como é que eu chego lá? No dia 30 de agosto. Exatamente. Eu, como toda a gente sabe, eu sou feirense e queria fazer, e gosto de fazer este tipo de celebrações na minha terra. E o Porto de Carvoeiro é uma freguesia que fica junto ao Rio Douro, portanto é um bocado afastado do centro, mas a ideia é mesmo essa, é descentralizar, porque eu já fiz tudo o que havia para fazer lá em Santa Maria da Feira, desde o Castelo, ao Aeroparque, ao António Lamoso, junto já às piscinas, junto à escola, pronto, a todo lado. E então, em conversa com o vereador, eu disse ao vereador, era giro se calhar descentralizar, fazer uma coisa diferente, e ele sugeriu-me o cenário idílico do Porto de Carvoeiro. E vamos fazer com a banda Marcial do Val, que é uma filarmónica. Portanto vai ser um concerto diferente, mas lá está, desde o início Dizzy Special até agora, com músicas que as pessoas vão reconhecer. Vais tocá-las todas? Sim, algumas também mais recentes. Pronto, mas com esta comunhão, portanto, com estes instrumentos diferentes, vai ficar, até eu estou curioso, não é? Para ver como é que resulta, e depois o cenário todo montado e o palco e por aí fora. Tu, em 2007, nós começámos esta conversa, para quem só chegou agora, começámos esta conversa por recordar o vídeo que tínhamos feito e a canção de Natal com o Pequeno T2, aqui na Renascença, em 2007, terá sido, e que é o ano em que tu começas a solo sim, e com em português. Sim. De repente deixas de cantar em inglês, sim, deixas de cantar em inglês, começas em português. Porque foi uma sensação estranha, que é, eu passo do zero para grande sucesso, não é? Eu era completamente desconhecido toda a gente, mas depois em Easy Special, eu não sei porquê, mas a banda passou a ser tipo muito popular e aquilo era incrível, portanto, só que chegou só a um ponto em que eu fiquei cansado daquele formato de cantar em inglês, era uma exaustão total, porque eu entrava, vamos imaginar, num café, ouvia Easy Specials, entrava no carro de alguém, ouvia Easy Special, entrava no meu carro, ouvia Easy Special, depois ia fazer entrevistas, chegava à noite, tinha que cantar, ou seja, aquilo era de dia até à noite e toda a gente me falava sobre Easy Special. Eu saía a qualquer lado, tipo a um bar, e toda a gente, a conversa era sempre Easy Special. Então, eu queria respirar e sair um bocadinho daquilo. E tiveste um ultimato, não é? Sim, basicamente foi tipo um divórcio, não é? E eles disseram que eu tinha que continuar, que eu não podia fazer um disco em português porque podia correr bem, aquelas coisas. E eu disse, olha, estava combinado até, eles iam fazer um disco, iam fazer uma banda paralela, os Easy Special, que depois vieram a ser os novos Easy Special. Era a banda paralela que eles iam lançar quando eu lançasse uma disco a solo. Pronto, mas de qualquer forma, eu queria fazer isso diferente. E acabou por ser o resto da minha carreira, não é? A cantar em português, mas lá está, tive que conquistar tudo novamente, porque eu chegava, por exemplo, a uma rádio e dizia, aqui está a música nova, o Pequeno T2, e eles diziam, olha, mas isso agora, tu descolaste do sucesso que tinhas em Easy Special, agora vais ter que conquistar tudo outra vez. E assim foi muito difícil ao início, porque nem toda a gente queria aceitar mas depois eu também tinha ideia de que as coisas também decorreram também bastante bem nessa altura, depois com as novelas, Isso depois começou a correr melhor, mas ao início quem esteve lá e passou por isso, por essas fases todas, não foi nada fácil. Eu não quero estar a enumerar rádios, mas eu lembro-me de chegar a uma rádio muito conhecida e dizerem-me assim, olha, a tua música está para a nossa rádio como quem vai a uma burgaria buscar pizzas. Ok. Pronto, okay. E depois, quando comecei a ter sucesso, essa mesma rádio já me queria apoiar. Percebes a ideia? Sim. Portanto, foi tudo muito difícil, tudo muito suado, muito conquistável, até que depois de repente, com o sucesso e o boom do Pequeno T2, que foi publicidade também numa entidade bancária, aquilo abriu-se totalmente e eu passei a ser muito conhecido, e a dar muitos concertos e a tocar em todo lado, etc. Portanto, isso foi uma fase posterior e vieram as novelas. Cheguei a ter 5 músicas de novela ao mesmo tempo, assim uma coisa. Depois também saías à noite e ouvias a mesma conversa. Alguém te falava das novelas, estás a ver? Saíste uma, mas foste para outra. Foi um tipo de sucesso diferente. Porque em Easy Special era muito à base da juventude, estudantes, uma coisa, sei lá, que veio do underground quase e que depois foi crescendo. E era próprio do teu tempo e da tua idade também, não é?
E a solo parece que era uma coisa mais abrangente, mas também mais adulta, sei lá, tipo, as donas de casa já gostavam de mim, essas coisas todas, ouviam nas Começava a ouvir uma novelas, balada, portanto, era a música de amor não sei de quem, enfim. Pronto, e era um tipo de público diferente. Mas de qualquer forma, pronto, foi o início, e foi um início que correu muito bem. E a tua mãe, tinha razão ou não? Que o mundo artístico é de facto um mundo muito difícil. É assim, portanto, eu tenho uma filha, por exemplo, e eu não aconselho a minha filha a seguir um mundo artístico, porque é um mundo muito complicado. Eu acabei por ter fases de muito sucesso, o mérito, ou seja, o esforço, o talento tem que estar lá, mas às vezes é preciso ter sorte, nós não controlamos tudo, basicamente às vezes são coisas que acontecem, uma pessoa não sabe porquê, não é? Apesar de todo o nosso esforço. E há pessoas artistas talentosos que começam e que desistem logo, nem num ano ou 2, e desistem. Portanto, é um mundo que não há, portanto, segurança nenhuma, basicamente. Isso não há. Nem certeza, rede, claro, não é? Exatamente, nem certeza que a música vai correr bem, nunca sabes o que é que pode ser um sucesso. E felizmente, pronto, cheguei a estes 25 anos e ainda continuo cá. Certo. Agora, temos falado muitas vezes aqui no Música.pt, é uma coisa engraçada, porque a sociedade está-se a tornar-se também mais virada para dentro, são os miúdos no quarto com o computador. E essa coisa da banda é uma coisa que também está a desaparecer. Porque cada vez mais é o artista a solo, não são 5 amigos que se juntam e que dá trabalho, dá chatices, o pessoal zanga-se e discute. E... Aliás, eu tive no início do Easy Special, ninguém sabe disto, né? Estou aqui, é mais outra confidência que eu dou aqui ao Carlos. Nós, quando começámos a trabalhar com o Soul Davis e com o Kiko, as músicas quase todas eram minhas. E na altura houve um debate interno, porque o Kiko e o Soul achavam que os Easy Special deviam ser só eu. Porque basicamente as músicas eram todas minhas e nós tínhamos que recorrer às vezes tocar a bateria a outra pessoa, guitarras a outras pessoas, portanto basicamente era tudo à minha volta. E na altura falou-se, eu disse, não, eles estiveram comigo a tocar em bares e tudo, eu quero ficar comigo, eles fazem também parte da banda. Por isso é que eu também fiquei um bocado triste na altura em que eles me encostaram contra a parede, e eu também deixei, não é? Eu permiti que eles continuassem com o nome Easy Special. Mas fiquei um bocado triste porque eles não tiveram a mesma consideração que eu tive com eles na altura de os segurar na banda. E porque a minha ideia era fazer uma pausa tipo de 1 ano e depois voltar. Qualquer coisa assim, porque aquilo era muito de mim, era eu que dava a cara das músicas, pronto, e era um projeto que eu gostava, mas pronto, o destino quis assim. Sim, e tudo bem, e tudo cada bem. um seguiu o seu caminho. Hoje é a tirania também das redes sociais, porque nessa altura em que tu ainda apanhas o início da internet. Tanto as rádios como a televisão com uma grande força e basicamente como os grandes veículos para as coisas. A não ser que depois andasse com o Walkman atrás ou com o iPod ou uma coisa qualquer. Hoje tens muita tirania das redes sociais, da net, do que é que seja, porque a escolha é infinita. É verdade. Eu lembro-me que nós começámos, quando a Easy Special foi para a multinacional, nós sentimos o impacto da pirataria e o impacto da internet e essas coisas, porque de repente começaram as vendas dos discos cada vez a diminuir mais, portanto nós passámos por esse processo todo. E hoje em dia, sem dúvida, não sei como é que... Porque eu não surgi assim, não é? Eu surgi com o impacto da rádio, com o impacto das publicidades na televisão, das novelas, essas coisas. E hoje em dia os artistas... Há milhões de artistas a surgir. Eu lembro na altura haver o MySpace, por exemplo, certo. O início da internet. O início. Eu lembro-me até que eu duvidava que a internet, punha as minhas dúvidas, que pudesse ter o sucesso que tem hoje. Porquê? Porque era um trabalhão, ligar um fio ao modem e ouvir aquilo e a ligar, e eu assim, isto não é nada prático. Quer dizer, só para ligar a internet tem que se dar aqui 10 minutos para ligar a internet. Se tivesse tido essa visão, tu eras o Steve Jobs, eu era o Bill Gates e agora estávamos aqui a falar de outra coisa qualquer e não estávamos a falar claro, disto. E até que depois isto veio tudo a revolucionar-se, não é? Nós hoje temos a internet na palma da mão, qualquer dia até temos, sei lá, nos óculos ou qualquer coisa. Certo. E hoje em dia é bastante mais fácil, se calhar, portanto, lançar músicas,
fazer músicas, produzi-las. E depois até o algoritmo te diz, se gostaste disto, é esta que vais gostar. Não sei. Mas de qualquer forma, o problema também, é que às vezes acerta. Também mas acerta. também, por outro lado, são muitos mais. Não é? Isto, de Incomparavelmente. repente, cada pessoa pode ser um artista. E depois também não há espaço para todos. Isso é complicado, não é? Enquanto que havia, se calhar, um crescimento mais focado em certos artistas, não eram todos, mas era aquele ou o outro que tinha destaque. Hoje em dia torna-se bastante mais complicado, porque parece conteúdos a toda a hora. Pá, esta conversa ia ser uma conversa muito boa e muito longa, que isto agora íamos ficar aqui mais um bocadinho de tempo a discutir isto, mas isso temos que marcar para outra altura qualquer. Claro. É sempre bom falar contigo, Ricardo. Só recordar-se que o Ricardo Azevedo está a celebrar-se os 25 anos de carreira de música, com um concerto único em Porto Carvoeiro, dia 30 de agosto, 10 da noite. É sempre bom passar à beira do Douro e ouvir boa música, então é melhor ainda. Ricardo, obrigado por teres vindo. Obrigado, Carlos, por me teres recebido. É sempre um prazer voltar a esta casa, à Renascença, e à tua companhia. E eu sou muito fã do teu programa e espero que continue por muitos anos a dar força à música portuguesa. E que tu que apareças por cá também. Ricardo Azevedo. Obrigado. Podes ver pelo meu caminhar, fico sem jeito a falar. Deixas-me alterado. Já desisti de perceber e não consigo entender. Porque que fico assim? Quando estás por perto, fico tão certo. É paixão. Quando estás ao meu lado, fico tentado. É paixão. Já tentei até mudar, fiquei quase a rastejar. Nunca me senti assim. Quanto mais dás para trás, mais eu sei que sou capaz. Eu vou até ao fim. Quando estás por perto, fico tão certo. É paixão. Quando estás ao meu lado, fico tentado. É paixão. Quando estás por perto, fico tão certo. É paixão. Quando estás ao meu lado, fico tentado. É paixão. Olá, eu sou o Daniel Leitão e de segunda a sexta trago-lhe o que encontro de melhor nas redes sociais. Quer dizer, se calhar melhor não é o adjetivo certo. Pouco depois das 5 da tarde, na Renascença. Seja o que Deus quiser. Este é um podcast Renascença.